Fala pessoal, tudo bem? Fernando aqui falando. Então vamos fazer um levantamento aí sobre a volta do Campeonato Cearense, que acontece na segunda-feira, dia 13 de julho, né? 2 dias após o governo do estado do Ceará liberar o retorno das atividades. Alguns times já estavam em treinamento e outros voltaram agora há pouco, outros nem voltaram ainda. Então a gente vai falar aí porque já tem 3 jogos aqui na segunda-feira. Lembrando que aqui é uma visão do apostador, o que a gente pode esperar aí nessas 2 partidas restantes da primeira fase e o que vai ter aí pela frente, o que sai em disputa, né? O campeonato cearense ele tem 7 rodadas, são 8 times, disputam em turno único. E estávamos na 6ª rodada. O Ferroviário já jogou nessa 6ª rodada, venceu o Pacajus por 1-0 e garantiu a vaga. Hoje ele é o primeiro colocado aí com 13 pontos, mais um jogo a menos. A dupla Ceará e Fortaleza, né? A dupla do Clássico Rei. Fortaleza tem 12 pontos, precisa de mais um aí para garantir matematicamente sua classificação. E o Ceará tem 11, precisa de 2 pontos aí para garantir matematicamente sua classificação, mas é bem difícil aí que os dois não consigam essa classificação. O Guarani de Sobral vem em 4º lugar com 10 pontos e o Atlético Cearense com 6. Esses dois aí estão lutando pela última vaga, né, pela 4ª vaga aí para as semifinais. E nós teremos algo interessante, né? Além dos jogos na segunda, nós já temos a última rodada na quarta-feira, então menos de 66 horas, que é o mínimo do sindicato, que a lei permite, vão ter os jogos. O sindicato de atletas lá do Ceará já disse que entende até pelo período de exceção com a pandemia, então tá tudo certo ali, vamos ter jogo na segunda e na quarta-feira. E isso já vai ser, com isso já vamos definir os semifinalistas, e as semifinais serão disputadas no sábado, dia 18, e domingo, dia 19. E aí já saem os 2 finalistas. Porém, a final ainda não tem data marcada. E por quê? Como o Nordestão volta no dia 21 de julho, essa volta foi acelerada do Campeonato Cearense para que dispute nessa semana essa fase preliminar e decida os finalistas, levando em conta que Ceará e Fortaleza devem chegar na final, são grandes favoritos aí. Os dois iriam disputar a Copa do Nordeste, que seria entre o dia 21 ou o dia 4 de agosto está marcado aí a final da Copa do Nordeste, e aí seria marcado a final do campeonato, quando os dois terminassem a participação na Copa do Nordeste. Isso levando em conta um cenário que pelo menos um dos dois estivesse na final, que é o mais provável. E provavelmente nós teremos então a final durante o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 8 de agosto. Os dois estão na Série A, o Ferroviário também, se ele está na série C do Brasileirão, que começa também entre o dia 8 e o dia 9. Então aí o Campeonato Cearense deve ser definido no meio do Brasileiro. E por quê? Porque os clubes que forem disputar a Copa do Nordeste essa última rodada aí, a fase final, vão ter que ficar em Salvador. Todos os times vão para Salvador. Então vamos voltar aqui pro Campeonato Cearense. Como voltam os times? Além dessa vaga para a semifinal, mais 2 vagas estão em jogo aqui para chegar para a Série D de 2021. O Guarani de Sobral está com essa vaga bem encaminhada, né? Na verdade, ele já está garantido, o Guarani de Sobral. E a segunda vaga tem Atlético Cearense, Caucaia, Barbalha e Pacajus. Os 4 aí estão lutando por uma vaga. O Atlético precisa... Na verdade, o Pacajus já está eliminado, né? Seria Atlético, Caucaia e Barbalha. Para o Atlético, ele está na frente, depende só dos resultados dele, né? 4 pontos nesses 2 jogos para garantir essa vaga. E como voltam aí os times? O Ceará, ele está invicto nessa temporada, porém o Ceará passou por uma situação de troca de treinador, né? O Anderson Moreira, ele deixou o clube, foi pro Cruzeiro, né, durante a pandemia, e o Ceará contratou o Guto Ferreira, que subiu com o Sport no ano passado, né, o Gordiola. Ele está de volta aí, vai treinar o Ceará no Brasileirão, né, nessa reta final e no Brasileirão. Uma coisa interessante é que o Ceará está invicto na temporada, né? Ele não é o líder do estadual, mas ele está invicto na temporada, ele não perdeu ainda. Está em 4º lugar no grupo dele na Copa do Nordeste, joga contra o CRB no dia 22, então
Ceará passando para semifinais, disputa a semifinal do Cearense e já vai domingo, já viaja para Salvador para enfrentar o CRB. Ele precisa só de uma vitória para garantir a vaga nas quartas de final. Na Copa do Brasil, o Ceará está na terceira fase, venceu o Vitória na primeira partida, na partida de ida, e jogaria a segunda também em Salvador, né? Provavelmente no Barradão, podendo até empatar para avançar para a quarta fase da Copa do Brasil. Então ele vivia um ano pelo menos muito bom assim. O Ceará trouxe nomes interessantes como o Fernando Praz, goleiro ex-Palmeiras, e o Rafael Sobis, né, com muita história no Inter, campeão pelo Cruzeiro, pelo Fluminense, que fez alguns gols, fez alguns bons jogos e até se envolveu assim com uma história curiosa, né? Durante a paralisação, o Ceará fez um marketing assim, e ele falando que iria sair do Ceará, e era uma jogada de marketing para um patrocinador. O Ceará vem forte, aí ele voltou aos treinos no dia 1º de junho, então ele já está quase 40 dias aí em trabalho. Tem bons jogadores também, o Samuel Xavier, o Ricardinho, o Rodrigão, que foi bem no Coritiba, deixou o time por problemas extracampo, e o Bruno Pacheco, lateral, que era da Chape. Então o Ceará vem forte aí, como um dos favoritos. Ele vai fazer o primeiro jogo desse retorno ele vai jogar aqui contra o Barbalha. Vai ser amanhã, né, no dia 13, segunda-feira, 9 horas da manhã. Já e no seu CT, vai ser no Cidade Vozão o jogo, com o Barbalha. Basta uma vitória ali, o Ceará já garante a vaga antecipadamente, aí briga para o primeiro lugar. O Fortaleza, né? O Fortaleza começou também um ano muito bem, é um ano histórico para o Fortaleza, né? Ele foi na Copa Sul-Americana, fez 2 grandes jogos com o Independiente de Avellaneda, perdeu ali na Argentina por 1-0, mas jogou muita bola, abriu 2-0 aqui no Castelão e tomou um gol no final. Foi bem triste assim, a eliminação do Fortaleza, exceto para os torcedores do Ceará, né? Mas foi decepcionante assim, para quem estava acompanhando o time, indo muito bem. Com o Rogério Ceni segue no time, né? Depois daquela rápida passagem pelo Cruzeiro, ele retornou, levou o Fortaleza até brigar por Libertadores, até pensar, né? Não chegou a brigar realmente, mas pensou em Libertadores. Chegou na Copa Sul-Americana, fez um bom jogo. Como está nas Copas Sul-Americanas, só entra na Copa do Brasil nas oitavas de final. E no estadual está na segunda colocação, tem um jogo a menos que o Ferroviário. Se ele vencer seu jogo, ele avança para as semifinais e assume a liderança. Fortaleza vai enfrentar o Guarani de Sobral na Arena Castelão amanhã também, às 18 horas. O Fortaleza, ele lidera também o grupo dele na Copa do Nordeste e já está garantido nas quartas de final. Como jogadores conhecidos, aquele trio de ataque é o mais conhecido, assim, o Romarinho, o Wellington Paulista e o Oswaldo, né? Cristiano Oswaldo O Fortaleza retornou um dia depois do Ceará aos treinamentos, no dia 2 de junho, então está bem preparado também nessa volta. O Ferroviário, né? O Ferroviário, que é o representante cearense na Série C, teve como maior novidade a volta do Marcelo Vilar. O Vilar fez história no Ferroviário, campeão da Série D em 2018, venceu a Taça Fares Lopes, venceu a Recopa Cearense, começou muito bem, e na Série C o Ferroviário era o time de melhor campanha no primeiro turno, estava bem encaminhado para chegar nas quartas de final, e o Vilar decidiu deixar o time por uma proposta do São Caetano. Ele foi para o São Caetano, conquistou a Copa Paulista, saiu do São Caetano para ir para a Ferroviária que vai ter pelo menos teria alguns investimentos maiores. Só que na Ferroviária teve uma briga entre quem estava comandando e dirigentes, e o Vilar acabou sendo demitido antes de estrear no clube de Araraquara, né? E aí depois desses meses o Ferroviário fazia uma campanha interessante aqui no estadual, mas o treinador o Anderson Batatais, que decidiu sair do clube e trabalhar no Atlético Goianiense com o Wagner Mancini. Ele será auxiliar do Wagner Mancini na Série A. E com isso trouxeram o Marcelo Vilar. O Ferroviário também volta na Série C em começo de agosto. Então ele retornou os treinamentos dele em dia 27 de junho. Não tem tanto tempo quanto Fortaleza e Ceará, mas tem um bom tempo de preparação. Manteve a maioria dos jogadores, né? E deve vir aí sim
é a terceira força aí, pelo menos, para brigar por esse título, pelo menos teoricamente. E aí nós vamos para o Guarani de Sobral, que está em quarto lugar. O Guarani, ele voltou aos treinos só nesse sábado, e ele foi o time que passou por mais problemas, assim, dessa turma que está entre os primeiros, né? O Guarani, ele rescindiu com todos os atletas durante a pandemia, acho que em março, ficou um pouco com o treinador Washington Luiz, ele foi demitido também, e decidiram chamar o treinador do sub-16, sub-20, do time de base, o Jorge Veras. E o grande problema é que o Guarani não tem elenco, não tinha elenco. E aí o Fortaleza e o Ceará decidiram se unir e mandaram acho que 19 atletas entre o sub-20 e o sub-23 desses times para reforçar o Guarani nesses 2 jogos, ou se ele chegar também nas semifinais. Para chegar nas semifinais, o Guarani tem que vencer pelo menos um desses 2 jogos, ou somar 2 pontos, né? Ele tem hoje 10 pontos, ele tem que somar 3 pontos, e o Atlético Cearense tem 6. Então, se ele vencer uma dessas 2 partidas que ele tem pela frente, ele se classifica. E se ele for derrotado, tem que torcer contra o Atlético ganhar apenas uma partida. Então, uma situação bem difícil aí do Guarani. O Guarani vai com um time sub-20, retornou agora no sábado, né? Nem treino teve, né? Nem preparação. O Atlético Cearense, que é o antigo Uniclinic, né? Que a gente conhecia como Uniclinic, ele é bem conhecido também pelo investimento do Ari. O Ari era um jogador brasileiro que é da Rússia, né? Ele acabou se naturalizando russo. Não foi para a Copa, mas é um jogador com muita história lá na Rússia. Hoje ele defende o Krasnodar e ele investe, né? Ele patrocina o Atlético Cearense, ele é o principal patrocinador. O clube também passou por uma crise financeira, como a maioria, perdeu grande parte do seu elenco, mas manteve o técnico, né? O Raimundo Wagner segue no time, e tem alguns atletas que seguiram, o Carlão, o Bolota, o Wanderson seguiram, né? Mas perdeu também muitos jogadores. Mas vem em uma situação melhor do que o Guarani, assim, pelo menos em treinamento. Ele retornou no dia 22 de junho. Caucaia, ele é o campeão da Taça Fares Lopes, né? Está na Copa do Brasil do ano que vem. E assim, o time ele passou por um grande problema, né? Ele estava para brigar por uma vaga na Série D e acabou assim tendo esse problema da Série D com a saída aqui do Paulo Chardong, que era o seu treinador. Ele só tem 3 pontos nessa segunda fase, o Caucaia, mas aí ele perdeu o treinador por problemas financeiros e apostou no Oliveira Canindé, que é um treinador bem conhecido, para comandar o time nesses 2 últimos jogos. Ele está eliminado, mas ainda pode chegar nessa vaga na Série D. Ele precisa ultrapassar o Atlético Cearense. Os treinamentos do Caucaia foram retornados no dia 6, então ele tem uma semana aí de treinamento também. Ele tem pouco tempo de preparação. O Barbalha viveu uma situação um pouco insólita, né? Até do ponto de vista assim, de fora de campo. Ele tinha um presidente, o Lúcio Barão, que é bem conhecido, e que fez uma boa campanha. Ano passado o Barbalha venceu a primeira fase do campeonato, disputou a Copa do Brasil esse ano, perdeu para o Operário na primeira fase, em casa, 3-0, mas fazia um campeonato assim, tranquilo, passou da primeira fase que era esperado, quase venceu novamente, chegou nessa segunda fase, tinha somado só 3 pontos, poderia chegar na Série D, mas aí durante a pandemia, além da crise financeira que todos os clubes passaram, o time teve uma crise política, né? Acusações de ambos os lados e o presidente afastado. Aí o clube perdeu muito apoio, muitos patrocinadores e decidiu aqui, o Roberto Macedo, que assumiu o time, decidiu fazer uma parceria com o União, que é um time de Fortaleza que disputa a segunda divisão do Cearense, para utilizar os jogadores do União, o treinador, que é o Kelvin também, para disputar essas 2 últimas partidas. Então ele vem bem enfraquecido. O Pacajus, né? O Pacajus, então, vem numa situação ainda pior, assim, né? Se nós formos ver aí, porque assim, o Pacajus, ele tinha como objetivo, ele é um clube de só de 3 anos, né? Ele tinha como objetivo seguir apenas na primeira divisão. Ele passou para a segunda fase, seguiu. O Cearense tem uma fase preliminar onde 2 times são rebaixados, ok. E nessa segunda fase fazia uma campanha tranquila, até sonhava com Série D,
mas com mais um jogo e com muitos times na frente, na lanterna, já estava eliminado. E é só disputar o último jogo dele contra o Atlético e seguir. Porém, o Pacajus perdeu todo mundo, mandou todo mundo embora. E aí, como que ele vai disputar essa... Ele decidiu chegar só no dia, né? Ele não vai ter uma equipe, vai formar uma equipe, não sei como, não sei se tem divisão de base, não sei como vai ser ali, tem divisão de base, é claro, e vai para disputar o último jogo. Então ele vai se apresentar no dia e vai jogar, ele não vai treinar. Então ele vai chegar nessa situação, bem estranho. Vamos aí para essas últimas rodadas. Amanhã nós temos Barbalha e Ceará. O Ceará vencendo ali, é grande chance do Ceará vencer e vencer bem o Barbalha. A diferença dos times é muito grande, já seria normalmente nessa situação ainda maior. Caucaia e Atlético Cearense, o Atlético Cearense tem vantagem, tem mais tempo de treinamento, tem ambição dentro do campeonato. Seria uma surpresa, assim, o Caucaia não está na mesma situação, por exemplo, do Barbalha, do Pacajus, mas o Atlético Cearense é favorito. Guarani de Sobral e Fortaleza. Seria o Fortaleza disputando contra o seu time sub-20, aqui, sub-23, parte do seu time. Então, o Fortaleza seria um grande favorito. Apesar do Guarani de Sobral ser um time que vai disputar a Série D, que vai ter que montar um time para isso, o Fortaleza seria favorito já normalmente. Fora isso, o Guarani não pode disputar na Arena do Junco seu jogo, né? Lá Sobral está com problema. E vai ser na Arena Castelão. Então, favoritismo total aí do Fortaleza, vitória bem ampla. Última rodada, Ferroviário e Caucaia, Ferroviário favorito. Barbalha e Guarani de Sobral, um jogo que não vai valer praticamente para nada, um jogo que nem tem ainda o seu local definido. Atlético Cearense, não, o Barbalha e Guarani vale sim, desculpa. Barbalha e Guarani, a chance do Guarani se classificar é nesse jogo. Então, provavelmente, ele use ali o jogo contra o Fortaleza para tatear um pouco o elenco e vá com tudo contra esse jogo com o Barbalha. Uma vitória por 1-0 que classifica o time para semifinais. Atlético Cearense e Pacajus. Aí o Atlético tem que vencer e vencer bem, né? Vai um combinado ali, um time que nem treinou. Com todo respeito ao Pacajus, aos torcedores que vieram acompanhar, mas não tem como o Atlético não vencer e vencer bem esse jogo. E o Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. Esse vai ser um jogão. O Ceará invicto na temporada, o Fortaleza tentando a primeira colocação também, e esse jogo, nós podemos ter assim, algo interessante, que dependendo do resultado, por exemplo, o Ceará vence, empata, o Fortaleza também empata aqui, e o Ferroviário vence o seu jogo, dependendo do saldo de gols, que é uma diferença grande, mas dependendo do critério de desempate, nós podemos ter, com uma combinação, Ferroviário em primeiro, Fortaleza e Ceará em segundo. É difícil, mas pode acontecer. Seria bem diferente aqui que acontecesse isso, mas um Clássico Rei já nas semifinais, né? Que não está. É bem difícil acontecer isso, mas vai ser um jogo que provavelmente vai movimentar bem, pela vontade que os times estão de voltar a campo. Eles já jogaram esse ano uma vez pela Copa do Nordeste, né? Logo em janeiro, assim, eles já se enfrentaram, empate por 1-1. Empate é uma grande chance de acontecer também nesse jogo. Então é isso aí, pessoal. Tentei dar uma levantada de como estão os times. Esperar, caso saiam as chips, eu vou enviar lá no Telegram, caso aconteça de abrir as linhas que ainda não abriram na casa de aposta, não sei se vão abrir, por tanto de dúvidas que eles têm ainda, e peço para você se inscrever se você estiver vindo aqui pela primeira vez, deixa seu like também. Isso aqui é um canal sobre apostas, a gente fala um pouco sobre os times e tenta entender assim no mundo das apostas, beleza? Um abraço então, pessoal!